give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. My jelly roll is sweet. Olá pessoal, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Caçado Podcast do ano de 2013. A demora tem mais ou menos um mês que eu gravei o último episódio e a única desculpa que eu posso te dar é que foi o Natal e o Ano Novo e as crianças de férias, então fiquei meio ocupado aqui, mas estamos de volta e eu tenho o prazer de estar entrevistando uma pessoa que é nova, relativamente nova. Eu conheço ela tem pouco tempo, na verdade a primeira vez que eu estou conversando com ela é agora, nesse exato momento, mas eu fiquei conhecendo ela pela internet e essa pessoa então é Fabiano Fidense. Tudo bem, Fabiano? Tudo bom, Og? Como é que tá? Tranquilo, cara. Então vamos lá, de onde você está falando? Bom, eu estou falando de Campinas, atualmente eu moro em Campinas, até o próximo mês, pelo menos, no máximo, né? Mas eu sou de uma cidadezinha chamada Tatuí, fica no interior do estado de São Paulo. Tá legal. Bem, olha, Fabiano, então deixa eu te explicar como é que foi que eu encontrei você, né? Então, eu encontrei, se eu não me engano, foi no Planeta Gnome. Eu acredito que você colocou alguma coisa lá, que você fez uma atualização, que eu não vou falar ainda o que é, que tem umas coisas bem interessantes nela. Mas eu fiquei sabendo, eu falei, poxa, tem um brasileiro aqui que eu não conhecia ainda no Planeta Gnome. Aí fui dar uma fuçada e fiquei bem interessado nas coisas que você fez, né? O fato de que você está trabalhando com o Projeto Gnome, e também devido à notícia que você colocou no seu último post lá. Então, vamos começar do começo, né? Então, você embarcou no mundo Gnome, foi através do Google Summer Code, foi isso? Como usuário antes, como desenvolvedor através do Google Summer of Code. Qual foi o seu projeto? Eu trabalhei no Gnome Boxes, mas eu trabalhei com uma lib, que é infraestrutura para ele, chamada LibOS Info, que basicamente é uma biblioteca para prover informações de sistemas operacionais para hypervisors. E o meu projeto no Google Summer of Code era adicionar suporte a ela para fazer instalação expressa de sistemas operacionais. Aquelas instalações de um clique e instala tudo, como tem no VMware Player, por exemplo. Tipo assim, igual, não só ser uma coisa meio expressa assim, né, mas é configurável, tipo quando você instala com aquele Kickstart file do Red Hat, algo parecido assim? Exatamente, a gente gera um Kickstarter com uma instalação padrão para um usuário final do Fedora, por exemplo. Certo. Atualmente está funcionando com Fedora e alguns sabores de Windows, algumas versões de Windows. Isso então usando o GNOME Box e esse LibOS Info? Exato. Como é que você foi parar nisso? Qual é a conexão? Assim? Você era um usuário GNOME, como é que você foi parar trabalhando nesses dois projetos? Vamos lá, do começo. Eu trabalhava, a antiga empresa que eu trabalhava, eu estava mexendo com virtualização. Trabalhava com virtualização para PowerPC. E aí a gente estava fazendo um projeto relacionado ao Spice. Nesse projeto do Spice, eu conheci Alan Levy, que é um israelense trabalhando no time de virtualização da Red Hat, e Christopher Forgo, também trabalhando nesse mesmo time. Aí, em conversas durante o projeto, o Christopher me falou, olha, você é estudante, a gente está com alguns projetos relacionados com virtualização que talvez você possa ter interesse. Aí eu fui, dei uma olhada nos projetos. Esse especificamente, assim, me deixou muito interessado, porque eu, como posso falar, como usuário eu sentia falta de alguma coisa bem parecida com o VMware Player para o Gnome. Né? Tipo, tem o Virt Manager, mas eu sempre achei um overkill para você instalar uma máquina virtual e rodar o Windows de vez em quando na tua casa. Certo. E aí o projeto me interessou bastante, e eu fui atrás para saber exatamente do que se tratava. Dei uma olhada no código e gostei da ideia do pessoal. A ideia é basicamente de um cara chamado Zishan, um paquistanês que mora na Finlândia hoje em dia, não sei se você conhece. Eu nunca conheci ele em pessoa, não. E a ideia era do Zishan e a gente conversou bastante antes de eu aplicar a proposta. A gente conversou bastante sobre as minhas limitações de horário, que
Na época eu estava terminando a faculdade, estava trabalhando e queria fazer o projeto basicamente porque assim, eu achava isso interessante e eu falei, não, vai dar tempo. Eu vou fazer dar tempo. Acabei bombando algumas coisas na faculdade, não acontece, mas deu tempo. E você, essa biblioteca, esse LibreOS Info, eu dei uma olhada rapidinho aqui, ele é todo escrito em C, não é isso? Exato, tudo C. Então você já programava em C nessa época, quando você começou? Sim, eu já programava em C. Eu comecei a programar em C quando eu entrei assim, eu entrei na, eu sou formado em ciência da computação aqui pela Universidade Estadual de Campinas. Aí, em 2007, eu entrei na faculdade, eu tive o primeiro contato com C através de laboratórios de programação mesmo. Mas o meu primeiro contato programando foi num estágio que eu fiz no final de 2007. Era sistema embarcado e tal, era um negócio bem legal, sistema embarcado para telecomunicações. Aí eu tive o primeiro contato com C. Aí eu falei, caralho, isso é legal pra cacete. Né? Tipo, eu consigo controlar as coisas por aqui, mesmo não sabendo muito bem o que eu estava fazendo. Aí eu fiquei um tempo nesse estágio. Aí em 2008, final de 2008, começo de 2009, alguma coisa assim, eu fui fazer estágio numa empresa chamada Profusion. E lá eu fui mexer com EFL, as Enlightenment Foundation Libraries. E assim, eu falo que lá eu aprendi a programar em C, de verdade. Assim. Que daí foi mexer com aplicações, mexer com back-end também, tudo em C. Foi uma escola maravilhosa. Assim. E isso aí também em São Paulo? Onde que fica? Isso aqui em Campinas. Ah, legal. É uma empresa que assim, é nova, assim, deve ter uns 4 anos no máximo. Assim, o pessoal é legal, eles estão fazendo coisas bem legais. Bem, quando você então começou no Google Summer Code, já existia alguma coisa ou você pegou do começo mesmo assim, do zero? Quando eu conversei com o Zichan, ele falou, olha, vai ser o trabalho do zero e não tem nada. Eu falei, beleza, né? Aí eu submeti a proposta, no tempo que eu estava estudando código, vendo como é que eu ia fazer, o Daniel Berrange, também da Red Hat, ele soltou um patch preliminar falando, isso daqui começa a adicionar suporte a isso. Que ele já estava fazendo trabalho, como parte do trabalho dele mesmo. Ele falou, isso daqui começa a adicionar suporte, toma isso aqui por base e vai em frente. Pô, que bacana. Então você trabalhou, pode dizer, basicamente quase do zero mesmo. Então com esse patch você pegou disso e... Eu peguei disso e fiz. Eu diria que eu peguei pelo menos 30% pronto, assim, né? Toda a base, toda a arquitetura, ele estava... Assim, o Daniel fez de uma maneira muito boa que eu perderia muito tempo para conseguir fazer algo com aquela qualidade. Aí foi basicamente juntando os bloquinhos, né? para deixar a lib funcional. Para a parte que eu precisava, obviamente. Tá, então olha, eu confesso que eu não brinquei ainda com o GNOME Boxes, mas claro que eu conheço o VMware Player, eu já usei um pouco do aquele VirtualBox, já usei coisas mais complicadas como o Virtual Sender do ESX, né, da pessoal do VMware. Então, como é que está hoje em dia o GNOME Boxes? O que você pode se gabar hoje aqui? Ou seja, você pegou com 30%, como é que está o negócio agora? O que você pode fazer? Cara, assim, a minha participação no GNOME Boxes foi pouca, porque basicamente a gente pegou um código que eles tinham, que era basicamente hard-coded lá, e passou para a biblioteca de uma maneira mais... Ok, então assim, a minha participação no GNOME Boxes, para o usuário final, o que adiantou? Nada. Sério, assim, para o usuário final o cara não vai sentir diferença nenhuma, e eu espero que não sinta, porque se o cara sentir alguma diferença, é culpa minha. Então, assim, pro GNOME Boxes, tanto é que no meu Google Summer of Code inteiro, pro GNOME Boxes foi um patch. Assim, um patch só removendo coisas, basicamente. Assim, um patch removendo 400 linhas de código. Tipo assim, generalizando, né? Abstraindo as coisas para não ficar hard-coded, igual você falou. Exatamente. Mas assim... É um trabalho miserável isso aí, né, cara? Cara, é um trabalho, assim... Eu acho divertido, mas é um trampo difícil manter... Principalmente porque a gente tinha alguma coisa que já estava funcional no Boxes. Então, assim, não quebrar foi um trabalho bem difícil. Não, eu imagino. Então, como eu falei para você, eu não tenho experiência nenhuma. Não é nem muita experiência. Eu não tenho nenhuma experiência com o GNOME Boxes, mas
quais são os recursos, então, para quem não conhece ainda, o que é que você pode fazer hoje em dia com o Gnome Boxes? Basicamente, instalar uma máquina virtual de maneira fácil, usando os meus patches, fazer a instalação expressa. Se eu não me engano, o patch já está dentro para fazer USB Redirection, que é você colocar seu USB no seu computador e fazer ele ser reconhecido na máquina virtual. Está funcionando isso pelo Spice, você ter 2 monitores na sua máquina virtual, e está sendo planejado, assim, eu não sei se tem alguém trabalhando nisso, acredito que não tenha, mas poder copiar arquivos de fora da máquina virtual para dentro, isso é uma das coisas que, para mim, faz muita diferença. Pô, isso é bacana. Não é usando Samba ou NFS, esse tipo de coisa, então. É tudo como virtual mesmo, né? Networking virtual, assim? Sim, é tudo virtual mesmo. Então, assim, eu acredito que isso vai ser alguma coisa que vai começar a ser trabalhada para o 3.9, né, depois do lançamento do 3.8. Agora a gente está fechando algumas coisas para o 3.7, tentar deixar isso mais estável possível para lançar o 3.8, e aí a gente vai ver a melhor maneira de começar a trabalhar nisso. Não tenho certeza em relação a detalhes de implementação, não dei uma olhada, mas eu espero poder ajudar o pessoal com isso. Certo. E em termos de plataforma, do sistema operacional que tem suporte, claro que Linux, Windows também? Linux, Windows, Mac, basicamente BSD, então tá completo. Pô, que massa, cara. Maneiro. Bem, tá legal. Então, quer dizer, você trabalhou no Google Summer Code, você então tem certeza que você passou, né, no Summer Code. Eu passei, mas eu não terminei tudo que eu tinha prometido a tempo. E, por exemplo, eu continuo trabalhando com a LibreSynth, com Gnome Boxes, até, assim, um tempo atrás era para tentar terminar o que eu tinha prometido, e hoje em dia já é por gosto mesmo, já se tornou parte do dia a dia. Bacana. Bem, então tá. Então aí agora vem o próximo tópico, que é, tipo assim, uma das coisas que me chamou a atenção, que foi justamente o que você colocou no seu blog, foi o fato que você anunciou que você foi contratado para trabalhar na Red Hat. Exato. Então é bacana, né? Porque mais um brasileiro que vem trabalhar na Red Hat, e para quem não sabe, eu também trabalho na Red Hat, então nós vamos trabalhar juntos já, apesar que em projetos diferentes, mas isso é bacana. E alguns milhares de quilômetros de distância. Exato, e o outro fato é que você não só vai trabalhar na Red Hat, mas em vez de ficar quieto aí no Brasil, você decidiu mudar para a República Tcheca. Digamos que não foi exatamente uma decisão minha. É porque a sua equipe está pro lado de lá? Exato, a maior parte do pessoal está lá, e quando entraram em contato comigo para a gente fazer a entrevista, eu tinha falado, não, eu trabalho aqui, fica ciente disso. E para mim foi fantástico, assim, porque eu sempre quis ter experiência de morar fora do Brasil, pelo menos um tempo. E aí eu fui pesquisar sobre, eu não sei a pronúncia certa da cidade, o pessoal de lá chama de Brno, os norte-americanos chamam de Brno, mas assim, aí eu fui pesquisar sobre a cidade, eu achei um lugar fantástico, assim, pequeno, bem, aparenta ser receptivo, aparenta ter bastante coisa para fazer. Uhum. E eu apaixonei pela cidade, falei, puta, eu quero ir para lá mesmo. Putz. O que eu posso falar para você é o seguinte, é que eu tive a oportunidade de ir para lá, né? A pronúncia da cidade é Brno. Eu fui para lá justamente para conhecer o prédio novo, porque tem 2 prédios da Red Hat lá, então eu tive a oportunidade de conhecer lá o prédio novo, porque a parte da minha equipe está lá, e outra parte está pro lado de cá. Então, assim, a cidade é maravilhosa, e para pessoas assim como eu, que eu gosto de história, eu tenho aquela tara assim, de prédio antigo, sabe? De falar assim, putz, essa rua aqui, 300 anos atrás, aconteceu esse tipo de coisa. Para pessoas assim como eu, o lugar lá é uma maravilha. Para eles, assim, quando eu comentava, assim, poxa, mas esse prédio então tem 400 anos? E o pessoal fala assim, é um prédio velho aí, né? Para eles é prédio velho. Para mim é uma coisa assim, simplesmente maravilhosa. É que pra gente do Brasil, um país descoberto há 500 anos, né? Você ter um prédio de 400 anos é um negócio absurdo. Assim, e conviver com esse tipo de coisa, assim, pelo menos eu acho, assim, eu não consigo entender isso direito. Para mim é realmente muito absurdo você conviver com uma igreja que está lá há 600 anos. Cara, 600 anos não tinha nada aqui. Nossa, história irrisória comparável com a da Europa, né? Exatamente.
Putz, mas então, cara, me explica como foi então que você arrumou esse trabalho? Foi justamente por causa das pessoas que você conheceu durante o Google Summer of Code? Exato. Eu estava, logo depois do projeto, eu comentei com o meu mentor, que é o Zichan, que eu estava um pouco descontente com o meu atual trabalho, basicamente porque eu não estava indo para o lado open source da coisa. Puta, eu tô, né, quando eu tenho que contribuir, tenho que chegar em casa, depois de 8 horas de trabalho, ligar no notebook, começar a contribuir. Puta, é difícil, assim, você manter um ritmo contribuindo só em horas livres, tendo trabalhado 8 horas por dia. Aí eu reclamei disso com ele, assim, numa conversa mesmo, nem foi exatamente uma reclamação, Aí, deu um tempo, talvez umas 3 semanas, eu recebi um e-mail do Christian, que é o gerente de lá, falando, olha, o Zichan, surgiu uma vaga aqui em Brno, o Zichan te recomendou e queria saber se estava a fim de fazer uma entrevista. Aí ele me explicou que a vaga basicamente era para trabalhar com Evolution, o cliente de e-mail, caindo um pouco para trabalhar um pouco com GDM, um pouco com WebKit GTK. Uhum. E falei, pô, tá legal, né? Uma coisa que eu tenho interesse, vamos tentar. Aí desenrolou o processo. Mas, então você já falava inglês, então? Eu não falo, hoje em dia eu não falo, sou bem sincero contigo. Assim, meu inglês é muito ruim, é comunicável. Mas assim, nada além disso. Mas você conseguiu o trabalho? Eu consegui. O que me leva a crer que talvez o inglês dele não seja tão bom também. Bem, eu conheço umas pessoas que o inglês realmente é um pouquinho, não é fluente, mas isso é porque também eles lá, né? Poxa, só para você falar tcheco, meu amigo, você vai ver que você vai ter que rebolar bonito para aprender a falar tcheco. Não é uma coisa muito fácil, não, viu? Cara, uma língua que acentua o Z, você percebe que você vai ter problemas. Pode crer. Eu tô conseguindo ler algumas coisas em tcheco, que eu tô dando uma olhada em apartamentos agora. Então, assim, eu já consigo ver assim, isso daqui tem mobília. Isso daqui tem varanda. Mas, Assim, assim, nas palavras, né? exatamente, mas assim, se alguém me pronunciar alguma coisa, acabou. Não, é legal. Eu tô considerando aprender a falar tcheco, só porque eu quero voltar um pouco mais vezes lá. E se Deus quiser, eu volto lá no Guadec esse ano, se der tudo certo. Eu gostaria de ir, não assim a trabalho, mas só para poder distrair mesmo e passear lá. Trouxe de verdade que a gente possa se encontrar por lá. Pô, tomara. Então vai ser a primeira vez que você vai sair do Brasil, né? Não. Não, desculpa, você foi na Guadec, mas eu digo assim, você Antes morar disso, fora, né? Morar fora sim. Tá bom, e você pode dar mais informação de o que você vai fazer exatamente trabalhando no Evolution? Não, porque eu não tenho tanta informação assim também. Uhum. Basicamente, Matthew Barnes, que é o cara que eu acho que vai me orientar por lá, ele me recomendou um livro para dar uma olhada, eu estou estudando isso por hora, mas assim, eu não sei exatamente o que vai vir. Eu estou usando o Evolution desde que eu recebi esse convite, eu não usava. Você acabou de responder a minha próxima pergunta, mas tudo bem. Eu usei o Mut por muito tempo, porque era mais fácil para revisar patch, para aplicar patch. Então, assim, gosto dele até hoje, inclusive. Mas, assim, aí eu comecei a usar, porque esquema de dog food mesmo, né? É necessário você usar o que você está trabalhando, eu acho isso excelente. E, assim, eu acredito que o Evolution precisa de um pouco de amor na parte de user experience, pelo menos. Assim. Uhum. Então, assim, eu espero que... Eu já vou ser sincero contigo também, eu não sou o cara para mudar isso. Eu não tenho tanto tato assim com isso, mas assim, eu realmente acredito que algumas coisas realmente precisam ser melhoradas nessa parte. Tá bom, então, agora então o fato de que além de trabalhar junto da mesma companhia, eu saber que você trabalha no Evolution, eu já sei quem eu vou encher o saco quando tiver alguma coisa. Fica à disposição, cara. Eu sou uma ponte direta entre você e o Matthew. Tá legal. Tá legal. Então, chegamos na parte do podcast que eu gosto de perguntar o seu top 5, saber um pouco mais do seu gosto musical, filmes ou livros. Então, vamos lá. Música. O que você curte, cara? Cara, eu gosto de música de uma maneira geral. Eu não tenho um estilo preferido. Assim, eu tenho um estilo preferido que é rock and roll e daí algumas coisas. Mas eu posso, fora de estilo, te falar algumas coisas que eu escuto e em quais situações, assim. Uhum. Que, por exemplo, músicas que eu escuto no meu dia a dia. Eu sempre tenho que escutar, assim, para o meu dia ficar bom. Você vai ver que tem coisas que variam do bem pesado a uma coisa bem mais leve.
Mas, por exemplo, Pantera. Tem um álbum do Pantera, que é um álbum ao vivo, eu escuto esse álbum diariamente já faz alguns anos. Assim, dá a impressão que eu escuto esse álbum para escutar o dia, é tão agressivo, dá a impressão que descarrega tudo, o teu dia começa tão bem, tão leve, sabe? Então, assim, Pantera é uma coisa que eu escuto diariamente. Steve Ray Vaughan é um guitarrista aí dos Estados Unidos, do Texas, que, assim, pra mim ele é o melhor cara de todos na guitarra, Massa. tocando blues mais voltado pro country, eu acho genial, eu escuto, assim, quase diariamente também. Gosto muito de Queen, gosto muito de Mika, gosto muito de Pink Floyd, gosto muito de Led Zeppelin e essas coisas. Os clássicos, né? Exato. Mas aí também eu gosto de música nacional, eu gosto de bastante coisa de música nacional. Tipo o quê? Tipo Tim Maia, tipo Mutantes. Cara, assim, Tim Maia é um negócio que eu sou apaixonado, assim. Eu acho que Tim Maia é a banda que eu mais escuto e mais gosto na minha vida, assim. Pô, que massa. E eu acho engraçado, inclusive, já tomando pouco tempo, né, vamos lá. Eu tava ouvindo uma rádio online há um tempo atrás, aí dos Estados Unidos, aí o cara falou assim, e como é o mês de aniversário da morte do Tim, a gente vai rolar uma seleção de músicas em inglês do Tim. E ele pegou os primeiros álbuns que o Tim tinha gravado recém, ele tinha acabado de voltar pro Brasil no final da década de 60, e rolou, assim, tipo, 1 hora de músicas do Tim, dos primeiros álbuns, tocando em inglês, e, assim, é muito difícil encontrar aquilo. Pô, Assim, eu confesso que acho que eu não conheço, cara, música em inglês dele. cara, eu te passo algumas coisas, assim, é lindo, assim. Tim Maia, pra mim, é o maior gênio da música nacional. Que massa. Então, aí eu gosto bastante de Mutantes, gosto bastante de Arnaldo Batista, que é o ex-tecladista dos Mutantes. Gosto de algumas coisas novas. Cara, como eu te falei, eu sou de Tatuí, né? E Tatuí, ele tem um conservatório. Dizem que é o maior conservatório da América Latina. Então, assim, as cidades em volta de Tatuí geralmente tem uma concentração grande de bandas. Assim, em Tatuí também. Então tem algumas coisas ali da terrinha que eu escuto que são muito boas, que estão crescendo, estão sendo indicadas. Tem uma banda de Sorocaba, que é cidade vizinha, que chegou a tocar no South by Southwest, aí nos Estados Unidos, chamada The Name. Fantástica. O que mais? Você vai dar risada. Eu gosto de funk carioca. Não pelas letras. Mas eu adoro a batida para trabalhar. Assim, eu acho que... Eu não sei, aquilo me faz ter uma cadência assim, para trabalhar que é legal. Gosto muito de uma banda que a maior parte do pessoal tira sarro. Eles falam que eles são a melhor banda de funk carioca de Curitiba. Chama Bonde do Rolê. As coisas antigas são fantásticas. Gosto de Quebra Barraco. Assim, mas eu gosto bastante da batida deles. Tô começando agora a escutar algumas coisas de música eletrônica que assim, me apresentaram, comecei a gostar, não conhecia muito. Eu não sei se você conhece o Gustavo Noronha? Couve. Eu conheço de nome, mas eu nunca tive o prazer de conhecer. O Couve, ele postou um Facebook uns dias atrás, um senhor chamado Toquinho e alguma coisa, que é um tio-avô dele, lá de Minas, interior de Minas, que gravou alguns discos já de rock progressivo. Cara, isso é fantástico. Assim, é fantástico. Meu queixo tá no apartamento lá ainda. Depois eu tenho que pegar o link então com você para poder botar pra me dar uma olhada e colocar no blog também. Te passo sim. Isso daí é. Mas assim, o que eu escuto é basicamente nisso. Escuto. Um outro cara aqui, como pude esquecer? Miles Davis. Praticamente todo dia também tô escutando Miles Davis, que é um negócio. Um outro cara aqui do Brasil, assim, que eu conheci ano passado, que, eu tirei o chapéu, um cara chamado Criolo. Ele consegue caminhar muito bem entre rock, rap, hip hop, samba, MPB. Assim, esse cara é fantástico. Ele vem do hip hop de São Paulo, do rap. Aí, ano passado, ele soltou um álbum de graça na internet, que ele corre o álbum inteiro brincando com todos os estilos, assim. É fantástico, assim, é realmente fantástico. Esse cara eu escuto sempre também. E em termos de livro, cara, ou revista, o que você gosta de ler? Eu sou um inculto. Eu basicamente não leio há muito tempo. Eu lembro que os últimos livros que eu peguei para ler foi na época do vestibular, isso faz um bom tempo. Eu leio muito livro técnico, assim, de algumas coisas que eu tenho interesse, mas literatura, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu confesso, sou completamente inculto.
Tudo bem. E em termos de filme, televisão, show, o que que você curte? Vamos lá. Filme, eu gosto de coisas. Gosto muito de Tarantino. Assim, de verdade, Tarantino pra mim é um gênio. Assim, ele consegue mostrar, fazer coisas com uma brutalidade sem tamanho, de uma maneira que você não consegue olhar e falar, esse cara tá incentivando a brutalidade. Não, você percebe que é uma coisa bem. Assim, é genial, genial. Assim. Eu lembro a primeira vez que eu assisti Cães de Aluguel. Você fala, meu Deus do céu, isso daí foi gravado num galpão com um orçamento baixíssimo, esse filme é muito bom. E, assim, Tarantino é um cara que eu acho fodido. Mas, assim, eu gosto muito, tirando Tarantino, eu gosto. Filme de terror classe B, eu acho realmente engraçado. Gosto mesmo, assim, terror anos 80, assim, eu acho fantástico. Assim. Eu lembro que eu tinha medo na época, hoje em dia é tão engraçado ver. Deixa eu ver, séries. Eu gosto muito de séries médicas, do tipo Plantão Médico, do tipo Dr. House. Acabaram, fiquei órfão, aí eu comecei a assistir Dexter. E eu viciei, assim, porque eu comecei a assistir, tava no final da temporada, que acabou agora, aí eu assisti, tipo, 10 temporadas, 9 temporadas, uma tacada só, assim, foi fantástico. E agora, de novo, estou órfão de séries. Minha namorada vive me falando, vamos assistir Walking Dead, assim, é zumbi, não é tão tosco, se bem que eu gosto da tosquice, mas vamos ver, vamos ver. Eu gosto muito de desenho, gosto de Simpsons, gosto de Family Guy, gosto de American Dad, gosto de Bob Esponja, gosto de Meninas Superpoderosas, adoro desenho. Deixa eu te perguntar, eu vi um outro podcast teu que você falou que não conhecia ou não assistiu Chaves. Não, mas foi assim, foi o seguinte, é que quando falou Chaves, eu fiquei meio perdido de saber o que que era, mas aí depois eu lembrei que sim, na época que eu me recordo, foi quando o Chaves passava no SBT, não sei se ainda é assim, mas passava no SBT. E isso será até os meus netos. Então, aí eu lembro que eu assisti o Chaves, e depois passou o Chapolin também, o Chapolin Colorado, né? Então, não, mas eu cheguei a conhecer o Chaves, eu assistia bastante, porque até que era uma novidade na época, quando começou a passar no SBT. Isso pra mim foi base da minha educação. Era chegar da aula pra ver isso, assim, era comer na frente da televisão pra ver isso. Né? Era ficar com dó do Chaves que ele não tinha dinheiro pra comprar sanduíche de presunto, sabe? Pra você ter uma ideia, aí depois, quer dizer, eu vi isso aí, né? Aí eu mudei pra cá e passaram-se muitos anos e tal, até que um belo dia eu vi o Chaves passando em espanhol, no canal mexicano, né? Então, aí eu fui assistir em espanhol e colei de rir também da mesma forma, né? É fantástico que Chaves é uma das poucas coisas que a dublagem ficou realmente bem feita. Assim, eu vejo os episódios que eles vão ensinar, eles estão na escola e vão ensinar a história, e para eles conseguirem passar da história mexicana para a história brasileira, aquilo deve ter dado um trabalho absurdo. Ficou tão bem feito. Bem, eu de vez em quando, porque o meu sogro, ele é mexicano, então de vez em quando, quando eu vou na casa dele, ele só assiste televisão em espanhol, né? Então, de vez em quando tá passando Chaves, ou um daqueles outros shows, porque eu não lembro o nome do ator, mas ele criou vários personagens. Né? Sim, não, ele é fantástico. Inclusive, eu até brinco com um amigo meu de graduação, que a gente fala assim, não, vamos tirar uma férias e vamos pro México encontrar a casa do Bolanhos. Vamos pra lá, a gente consegue falar com o Bolanhos. Quem sabe as próximas férias dá pra fazer isso. Pode crer. Bem, cara, então foi muito bacana conversar contigo, bicho. Eu tô achando o máximo que você vai trabalhar na Red Hat, que você vai trabalhar no Evolution, acho isso massa. E o fato de você estar indo para a cidade que eu gostei muito, Brno, eu tô babando de inveja. E como eu mencionei para você e para o pessoal que estiver escutando, né, eu só não vou mudar para a República Tcheca porque eu tenho 2 crianças pequenininhas que estão cheias de amizades aqui. Eu não vou tirar elas daqui, não. Mas eu adoraria. Uma cidade maravilhosa, o pessoal muito massa. O país inteiro, muito legal mesmo. No último episódio, eu comecei uma coisa que é que eu pergunto pro meu entrevistado se eles têm uma pergunta para mim. Então, vamos lá, a bola está na tua mão. Você tem alguma pergunta para mim? Cara, eu tenho. Obviamente, como você deu uma stalkeada aí para fazer essa conversa comigo, eu dei uma stalkeada em você também, né? Se eu entendi direito, você não é computeiro, né? Você não é formado em ciência da computação. Exato. Você é formado em? É bioquímica, mas na área genética. Engenheiro genético seria o campo.
Então me fala aí pra gente, como é que disso você chegou à automatização de testes e como você chegou na Red Hat a partir disso? Me conta aí. Pô, vou lá, vou ver se eu consigo dar a versão rapidinha. Tipo assim, eu comecei a mexer com o computador quando eu morava no Brasil ainda. Eu tinha um daqueles ZX Spectrum, sabe, 90X, que você plugava o TK, né? Isso, sei lá, que você plugava atrás da televisão e Eu já vi isso em alguns museus. Pois é. Então, mas tipo assim, o engraçado é que eu era garoto, eu devia ter uns 12 anos mais ou menos, mas na época eu morava no interior de Minas Gerais. O que eu curtia mesmo era química, porque eu tinha um joguinho de química, assim, e acho que era tipo assim, todo sábado, um outro amigo meu que curtia química, veja bem, com 12 anos, ele ia para minha casa, a gente se reunia para brincar de química, para poder fazer, assim, eu tinha a enciclopédia britânica, a Barça, e ficava lendo coisas. Aí no sábado a gente tentava fazer experimentos, né, porque lia alguma coisa assim, eu descobri que o cobre, eu nem sei as palavras em português, mas quando ele é exposto ao oxigênio, ele muda de cor, né, exato. Então, aí quando eu ganhei o tal do computador, né, aí esse mesmo cara também começou a ter interesse em computador. Então a gente brincava no computador, escrevia programas, a maioria era coisa gráfica e tal, mas não passou de hobby. Até que eu parei de mexer, eu mudei para o Espírito Santo, meu computador quebrou, e eu passei por muito tempo sem mexer em computador. Vim para os Estados Unidos e estava já estudando, eu vim aqui, eu terminei o 2º grau, aí eu estava fazendo engenharia genética, como eu falei, na universidade. E um belo dia, acho que foi em 1997, se eu não me engano, eu estava de férias, né, de verão, que aqui as férias de verão, as férias aqui começam mais ou menos assim, em junho, primeira semana de junho, e você só volta para a escola em setembro, a primeira semana de setembro. Então eu estava de férias na casa dos meus pais, e, como eu diria, seria o afilhado da mulher que morava no apartamento de baixo onde que eu morava. A mulher era amiga da minha mãe, e chegou esse garoto, que era assim, uns 5, 6 anos mais novo que eu, e a mulher lá de baixo, porque ela não tinha como manter o garoto intertinido, né, que ele veio de outro estado para ficar com ela, aí mandou ele lá bater na porta e vir conversar comigo, porque ela falou assim, ele também é brasileiro, e é um garoto, então deixa eles conversarem. Então ele veio e a gente começou a conversar, e ele falou para mim do Visual Basic 3. Começou a falar do Visual Basic 3. E nisso acordou em mim aquele interesse de programar. Aquele moleque computeiro lá de trás. Exato. Aí, meu amigo, então foi por aí. Ele despertou o lance com o Visual Basic 3. A gente passava dias na biblioteca, olhando livros de Visual Basic 3, escrevendo no caderno o código, porque eu não tinha dinheiro para comprar um livro. E, aí eu me formei em bioquímica, em engenharia genética, comecei a trabalhar. Mas eu não estava fazendo grana suficiente, não estava trabalhando na área que eu queria voltar para a escola, mas para voltar para a escola eu tinha que pagar a escola ainda, que eu estava devendo. Aí, para encurtar a conversa, eu, ao mesmo tempo, como eu estava brincando no computador, sempre tinha gente vindo atrás de mim falando, você pode consertar isso para mim? Você pode escrever um programinha que faz isso? Você pode fazer aquilo? E me pagava. Aí eu falei assim, olha, para mim voltar para a escola, eu tenho que pagar o que eu devo, que era uns $8 mil que eu devia. Então, eu estava trabalhando, o meu trabalho não estava pagando as contas. Eu falei, eu vou arrumar um trabalho de programador para poder pagar minhas contas. Arrumei o trabalho de programador, paguei minhas contas, mas aí o gostinho pela trabalhar com programação ficou comigo, né? Eu estava mexendo já Visual Basic 6, com .NET, com Oracle e tal. Aí, cara, comecei a programar, fui programando e pronto. Fiquei programador até que eu mudei para cá, para os Estados Unidos, trabalhando como programador para a primeira companhia open source, né, que eu trabalhei, mexia com Linux, todo mundo era Linux, todo mundo... assim, gente que hoje em dia você lê sobre eles, eu dei uma sorte tremenda que fui parar nessa companhia. E um belo dia nessa companhia os caras viraram para mim e falaram assim, você que gosta tanto do produto que a gente faz aqui, você não tem interesse em testar ele pra gente não, que a gente não tem ninguém para fazer os testes. Eu falei, top, na hora. Aí pronto, comecei a
assim, larguei programação, comecei a testar, e depois de começar a testar, comecei a escrever scripts para automatizar e por aí foi. Um belo dia, a Red Hat me acha, um cara que trabalhou comigo nessa mesma outra companhia, falou, Og, tem um trabalho aqui na Red Hat que você não está interessado, não. Aí eu, tipo assim, eu adorava onde eu trabalhava, só que Red Hat é Red Hat. Aí eu... Concordo. Não, Red Hat é Red Hat, cara, não tem... Pesa, cara, pesa. Não é, pesa pra caramba, né? Então, eu fui lá, conversei com os caras e também, entre os fatores, foi assim, que eu ia trabalhar num projeto que era de verdade open source. Porque, sabe, por exemplo, quando muitas companhias, elas usam código open source, mas elas não contribuem de volta, né? Ou o produto que eles fazem é vendido. Eu entendo, eu saí da minha companhia exatamente pelo mesmo motivo. Então, tá aí, mas eu acho que eu falei demais até. Mas essa é a história um pouco longa do como que eu cheguei onde eu cheguei e por que eu trabalho com isso. Bom, eu espero que a gente consiga ter essa conversa melhor na Guadec. Pode crer. Aí a gente senta e você conta tudo isso com calma. Teremos tempo. Então, eu também, tomara. Então, vamos ver se a gente marca em agosto, se trombar lá no Guadec, lá na República Tcheca. Seria um prazer enorme. Pra mim também, sem dúvida alguma. Sempre terá um sofá aguardando um hóspede. Pô, valeu. Tá bom, olha, bicho, um prazer enorme conversar contigo, tá? E a gente vai conversar mais com certeza, porque você sabe onde me encontrar, né? Eu trabalho de casa, então se eu quiser bater papo no Hangout, você me fala, eu entro e a gente conversa, tá legal? Com certeza, eu vou dar uns gritos pra você muito em breve, provavelmente, falando, cara, tô surtando aqui. Então... Tá legal. Maravilha, muito obrigado, viu, Olho? Pô, prazer, cara. E para vocês que estão escutando, depois eu vou adicionar o link de todas as coisas que foram mencionadas aqui. E eu espero que vocês tenham gostado bastante desse episódio. Eu curti bastante. E eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Então, até mais e até o próximo episódio. I love you, but I've got to let you down. Oh, Lord, your jelly roll is fine, but it ain't as good as mine. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none.